Fala, minha turma! Tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacaninha com vocês aí, gente? Tudo bem? Estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Cristiano Santos Radialista, para a gente trazer notícia e informação. É o nosso primeiro vídeo desta quinta-feira, hoje 20 de abril de 2023. Estamos por aqui, contando aí, lógico, né, com a sua curtida, contando também com o seu comentário, com o seu compartilhamento aí pelas suas redes sociais. Se você não for inscrito também, se inscreva no canal. E se já for, sininho de notificações para que vocês não percam nenhum vídeo sempre que postarmos aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Lógico, agradecer muito a você que está chegando aqui no nosso canal, você que já está aqui há algum tempo, muito obrigado, tamo junto, misturado nessa nossa caminhada aqui, levando muita informação para você que está sempre com a gente, tá bom? Dois recados para vocês, um de Cristiano Santos, a voz que divulga você, e o outro de porções e bolos da Linde. E a nossa tradicional vinheta é em seguida aí, né? E a gente vem trazendo muita informação para você de Libertadores da América, falaremos também sobre Liga dos Campeões da Europa, pois é, falaremos também de Copa Sul-Americana e outros assuntos nesta edição do nosso vídeo aqui, nosso primeiro vídeo desta quinta-feira para você. Alô, você clientes do Porções e Bolos da Linde, 77998647115. O Porções e Bolos da Linde traz sempre novidades para você. Dessa vez, a grande novidade é que estamos trabalhando com mistura mista. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 12, 15 e 18 reais. Estamos trabalhando também com marmitas mensais, porções e bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 120, no bairro São Jorge. Porções e bolos da Linde. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos para gravar tudo isso para você. Fala, pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato para gravar sua propaganda e mandar rapidinho para você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Vamos lá então, trazer notícia, trazer informação. Eu já começo com a informação do tricolor gaúcho Grêmio. Grêmio reduz a folha em 15% com saídas e fica acima de valor ideal para se manter competitivo. A janela de transferências fecha nesta quinta-feira e o grupo do Grêmio está fechado para este início de campeonato brasileiro. Os últimos reforços foram Natan e também o André Henrique. Por outro lado, as saídas aí representaram aí 15% de diminuição na folha salarial, que permite o clube chegar mais perto do que considera ideal. Na quarta-feira, o presidente Alberto Guerra recebeu a equipe do GE e também da RBS TV para uma entrevista exclusiva na Arena. O conteúdo vai ao ar na sexta-feira, ou seja, amanhã, mas o mandatário disse que o atual valor, próximo de 12,5 milhões de reais, é para manter a competitividade no Brasileirão e também Copa do Brasil. Comissão técnica e grupo de jogadores estão contabilizados. A gestão passada deixou um relatório na transição para a Guerra com um valor de 10 milhões de reais traçado como cenário ideal para a folha salarial. As 13 contratações realizadas pesaram na conta, mas a redução é considerada relevante pela diretoria.
trabalhamos e concordamos que essa meta de 10 milhões de reais seria ideal. Não conseguimos chegar ainda de forma a nos mantermos competitivos. A folha está acima disso, mas aí vem o trabalho da contenção das despesas, também a liberação de alguns jogadores. Anualmente é uma diferença bastante grande, afirmou aí o presidente ao GE. O próximo período para contratações de jogadores inicia no dia 3 de julho. Até lá serão disputadas 13 rodadas do Brasileirão. Apesar do entendimento que é preciso mais reforços, a avaliação do grupo no período determinará o caminho. Porém, o saldo é considerado positivo, visto o alívio na folha salarial com saídas desde o início da temporada. As idas de Thiago Santos para o Fluminense e Tassiano para o Bahia foram pensando nisso. Em contrapartida, o Grêmio tem encarado escassez de volantes com as lesões, mesmo que seja um risco calculado. É o tricolor gaúcho, né, rapaz? Que nesse primeiro momento, evidentemente, está agradecendo aí pelas saídas, né? Saíram alguns jogadores e chegaram outros. Para esse primeiro momento, a direção do Grêmio entende que é o suficiente para que o Grêmio faça aí um bom começo de campeonato brasileiro. Falar do Vasco da Gama, volante ou meia de criação. Como o Carvajal pode jogar no Vasco da Gama? No apagar das luzes, Gabriel Carvajal chega ao Vasco como o último reforço da primeira janela de contratações da era SAF. Ele assinou o contrato por empréstimo até o fim da temporada e deve ser anunciado em breve pelo clube. O Vasco será o segundo clube do argentino de 31 anos no Brasil. Ele vem do Santos, onde chegou em agosto de 2022 e não conseguiu corresponder às expectativas. No Rio, a aposta é que o meia retome aí a boa fase que viveu no Argentino Júnior nas últimas 2 temporadas. A pergunta do torcedor vascaíno nesse primeiro momento é sobre como Carvajal vai se encaixar no meio-campo do Vasco. Ele joga como volante ou como meia armador? É a pergunta aí do torcedor do Vasco. No Santos, o jogador era visto como um meia, no caso um meia ofensivo, né? Onde ele jogava mais aberto pelo lado esquerdo, uma das funções que o argentino gosta de exercer. Meio-campista de formação, Carvajal chegou ao Santos afirmando que tinha a preferência de atuar aberto, né? Pelo lado esquerdo. Nas vezes em que jogou, o argentino quase sempre atuou por aquela faixa de campo, mas não conseguiu protagonismo ofensivo por dividir o setor com o atacante Soteldo, comentou Iago Rudá, setorista do Santos no GE. Carvajal no Santos, 2022 teve 8 jogos, 7 como titular e 1 gol. Em 2023, 4 jogos, 2 como titular. Na Argentina, Carvajal atuava numa espécie de terceiro homem de meio campo. Um camisa 8, papel que hoje é desempenhado por Jair e Andrei no time de Maurício Barbieri. Carvajal chega ao Vasco, então, para disputar uma vaga no meio, como um volante com chegada à frente. Ele é um jogador muito técnico e que pega bem na bola. Procura sempre o contato com a bola para ser o elo entre os meias e os atacantes. É um meio-campista com muitos gols, principalmente de longa distância ou bola parada. A posição que melhor lhe encaixa é a de um meia de ligação. Foi muito importante para o Argentino Júnior, esteve perto aí de retornar nesta janela, mas o Santos não quis. Destacou o jornalista argentino Neuen Arrigo, do portal Passion Paternal. É o Vasco, né, rapaz? O Vasco se reforçando, parece que sei aí. A janela fecha hoje às 11h59, às 23h59, né, no horário de Brasília, às 11h59 da noite. A janela de transferência aí fecha, né, aqui pro Brasil. A janela local. E assim, não dá para saber se o Vasco ainda tem alguma contratação aí encaminhada, né? Já tudo certo. A certo é Carvajal. Carvajal, como já diz aqui a matéria,
assinou contrato aí com o Clube de Regatas Vasco da Gama. Não sei, gente, tem que aguardar para ver, né? Sinceramente, eu não acompanhei muito o Carabarral com a camisa do Santos. Só tem essas informações e acabamos de passar para você aí que o GE disponibilizou, né? Mas não dá pra gente falar assim, Carabarral é assim, assado. Eu, particularmente, não tenho, assim, grandes lembranças do Carabarral. Esperar ele atuar com a camisa do Vasco para mim poder vir aqui e falar um pouco mais sobre o jogador para vocês. Não posso falar que foi uma contratação ruim, e não posso falar também que foi uma contratação boa aí pelo Clube de Regatas Vasco da Gama. E vamos falar sobre a licitação do Maracanã, né, rapaz? Que tá dando pano pra manga, né? Governo sinaliza a 7ª renovação a Fla-Flu. Aí, Vasco, rapaz, estuda medidas judiciais. O atual termo de permissão uso, né? Que é o TPU, do Maracanã para a dupla Fla-Flu como concessionário e Fluminense como interveniente anuente, termina na próxima terça-feira, dia 25. Em meio ao silêncio aí da Casa Civil do Governo do Estado, existe sinalização de que a sessão temporária será renovada para a dupla Fla-Flu, o que provoca a reação do Vasco, interessado em entrar na administração aí do estádio. O departamento jurídico do Clube de São Januário estuda os próximos passos e interpreta a ausência aí de resposta, né, para mais de um ofício sobre o tema e o silêncio sobre o caso como um prenúncio aí da 7ª renovação temporária a Flamengo e Fluminense. 6 delas sem abertura de concorrência, que é justamente o que deseja a atual direção do Vasco. Nesta semana, o Clube de São Januário mais uma vez precisou entrar na justiça para garantir o direito de jogar no Maracanã, o que está previsto no atual contrato assinado pelos 2 clubes cariocas com o governo. A permissão de uso aí do estádio prevê expressamente que não deve haver favorecimento de uso a clubes, nem mesmo cobrança adicional para partes que não estão no contrato de TPU, o que acontecia, por exemplo, até o ano passado, quando foi cobrado do Vasco R$250 mil pelo aluguel do Maracanã, guiando aí Fla e Flu pagavam R$90 mil. Além do prazo do fim aí do termo de permissão de uso, o governo aí do estado do Rio de Janeiro precisa atender às determinações do Tribunal de Contas do Estado, que concedeu mais 10 dias para prestar esclarecimentos sobre 14 pontos listados pelo corpo instrutivo do Tribunal de Contas. A Casa Civil tem até o dia 29 de abril para entregar novas explicações ao TCE no processo de licitação. A tendência é que o governo decida manter a atual gestão de Flamengo e Fluminense até a conclusão aí da licitação suspensa em outubro do ano passado. O TCE também determinou que, em caso de novo TPU, este vínculo deveria ser imediatamente encerrado no momento do término do processo licitatório, o que, porém, ainda deve perdurar mais alguns meses. Todos os TPUs tiveram prazo de 180 dias. Flamengo e Fluminense administram o Maracanã desde o fim de 2019. Em acordão, TCE recomendou chamamento público. O caso está em análise também no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. A licitação do Maracanã está suspensa desde outubro do ano passado, por decisão de conselheiro do tribunal. O Vasco se apoia também no voto do acordão da conselheira Mariana Montembello Willeman, no qual o TCE recomenda que o governo do estado deve realizar chamamento público, ou seja, realizar procedimento para convidar interessados ao processo, em caso de nova permissão de uso temporário do estádio. O TPU, sigla para termo aí de permissão de uso, tem sido aí o artifício usado pelo governo desde a rescisão com o consórcio Odebrecht em outubro de 2019. Desde então, foram 6 renovações com a dupla Fla-Flu, que administra o estádio. O corpo instrutivo do TCE
em análise realizada em 2021, considera que houve violação do dever de licitar e classificou aí o recurso como situação emergencial fabricada por falha de planejamento do governo do estado. Continua aí esse impasse, né, rapaz? Essa confusão, mas parece, tudo indica que novamente Flamengo e Fluminense devem comandar o Maracanã. Corinthians avalia a demissão de Fernando Lázaro e vai tomar decisão nesta quinta-feira, gente. Pois é, o Corinthians perdeu mais um confronto, né? Dessa vez jogando em casa contra o Argentinos Júnior pela estreia do Corinthians em casa na Libertadores da América. O Corinthians pode ficar numa situação bem difícil. Os próximos jogos na competição continental são dificílimos, né? Então, o técnico está balançando, né? O técnico Fernando Lázaro corre risco de demissão do Corinthians após a derrota por 1-0 para o Argentinos Júnior na última quarta-feira, ou seja, ontem, pela Conmebol Libertadores. A saída do treinador é avaliada pela diretoria do clube e pode ser sacramentada nesta quinta-feira. Com a cabeça fria e não nesse momento em que todo mundo está extremamente decepcionado com o resultado, a decisão será tomada, disse o gerente de futebol do Corinthians, o Alessandro Nunes. Pois é, não estou vindo aqui para dizer nem que sim, nem que não vai haver mudança. Com sabedoria e calma, a gente avalia as decisões corretas para o clube, afirmou Alessandro. Alessandro falou que Fernando Lázaro é avaliado diariamente e que diversos critérios são avaliados. Precisamos projetar o futuro, com a rodada do Brasileiro no fim de semana e um jogo importantíssimo da Copa do Brasil daqui a 7 dias, que temos que reverter um placar difícil. Ponderou aí, fazendo referência às partidas contra Goiás, domingo pelo Brasileirão, e Remo na quarta-feira pela Copa do Brasil. Questionado se é mais difícil respaldar um técnico jovem como Lázaro, Alessandro declarou: não se trata de respaldar, se trata de respeitar. Seria muito ruim trazer a informação sem antes conversar com o profissional, seja ele qual for, treinador ou atleta. Hoje houve a coletiva de imprensa. Fechamos com os atletas, cada um foi para a sua casa. Com calma e segurança, a gente senta amanhã e avalia. Não tem um peso a mais por ser um treinador mais ou menos experiente, mas sim de ser uma forma respeitosa, olhando nos olhos, conversando e tomando as decisões que nos cabem. O dirigente destacou a necessidade de bons resultados para a manutenção de Fernando Lázaro no cargo. Sob o comando aí dele, né, o Timão foi eliminado pelo Ituano nas quartas de final do Paulistão e perdeu para o Remo por 2-0 no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. No total, são 17 partidas, com 8 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Um aproveitamento aí de 56,8%. Se tudo ocorrer na normalidade, né, o Lázaro, né, o Fernando Lázaro vai ser demitido ainda hoje. Se não for demitido hoje, é como o Alessandro disse, para que o time não fique aí sem um treinador nessas partidas importantes, contra o Goiás e também contra o Remo, jogo da volta que o Corinthians precisa reverter, está perdendo por 2-0. Vamos aguardar para ver, e claro, qualquer novidade a gente traz aqui no canal para você que está sempre ligado com a gente. Nossa primeira pausa aí para que a gente tome uma água aqui, né? Tomar minha água, dar uma lubrificada aqui, rapaz, na garganta. Enquanto isso, vocês conferem aí duas chamadinhas. Uma de porções e bolos da Linde e a outra de Cristiano Santos, a voz que divulga você. Fique por aí. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar a sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Alô,
você, clientes do Poções e Bolos da Linde. 77998647115. O Poções e Bolos da Linde traz sempre novidades para você. Dessa vez, a grande novidade é que estamos trabalhando com mistura mista. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 12, 15 e 18 reais. Estamos trabalhando também com marmitas mensais, poções e bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 120, no bairro São Jorge. Poções e bolos da Linde. Estamos de volta pra gente falar de Liga dos Campeões da Europa, pra você que tá aí ligado com a gente aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Vamos lá então, falar de Liga dos Campeões da Europa, semifinais definidas, e a gente vai falar pra vocês aqui, né? Pois é, porque o Real Madrid passou aí pelo Chelsea, 2 vitórias por 2-0. Tivemos também o Manchester City no confronto contra o Bayern de Munique. O jogo aconteceu ontem na quarta-feira, primeiro confronto, o City venceu por 3-0. E no jogo de ontem, na Arena de Munique, tivemos aí o empate em 1-1. Com esse resultado, evidentemente, né, o City está na semifinal da Liga dos Campeões da Europa. Já contei para vocês que o Milan venceu o primeiro confronto contra o Napoli por 1-0. E no jogo da volta, que aconteceu na terça-feira, as duas equipes empataram em 1-1 lá no Diego Armando Maradona, estádio aí do Napoli. Tivemos também o Benfica, que perdeu a primeira partida em casa por 2-0 para a Internacional. E ontem foi o dia do jogo da volta. Empate em 3-3. A Inter chegou a estar vencendo por 3-1. O Benfica foi buscar aí o empate no final, mas insuficiente para conseguir se classificar para a próxima fase, ou seja, para a semifinal da competição. Agora teremos os seguintes confrontos nas semifinais e já começa aí no dia 9 de maio, ou seja, do mês que vem. No Santiago Bernabéu, né? Pontapé inicial aí para ver quem chega à decisão da Liga dos Campeões da Europa. Só temos uma certeza nessa semifinal, que teremos um clube italiano, um time italiano na decisão da Liga dos Campeões da Europa. Já já eu conto por quê. Real Madrid e Manchester City é o primeiro confronto aí, né? É um dos confrontos dessa semifinal de Liga dos Campeões da Europa, primeiro confronto mesmo, né? Abrindo aí as semifinais da competição lá no Santiago Bernabéu, numa terça-feira do dia 9 de maio de 2023, às 16 horas, no horário de Brasília. O jogo da volta está marcado para uma quarta-feira lá no estádio do Manchester City, dia 17, uma quarta-feira, dia 17 de maio, também desse ano de 2023, evidentemente, né? Jogo da volta aí entre Manchester City e Real Madrid. Real Madrid e Manchester City. Como eu disse, teremos já um italiano na decisão aí da Liga dos Campeões da Europa, temporada 2022-2023. O Milan, em uma quarta-feira do dia 10 do mês que vem, no mês de maio, recebe a equipe da Internazionale. O jogo lá no Giuseppe Meazza, né? Mais conhecido também como San Siro. Os dois times se enfrentam, por isso um time italiano já está na decisão, né? Já está na decisão aí da Liga dos Campeões da Europa. Pois é, que jogão, hein, rapaz? Que encontro entre Milan e Inter. Eita, rapaz. E do outro lado também, né? Real Madrid e Manchester City. Será que é dessa vez que o Manchester City vai conseguir aí conquistar uma Liga dos Campeões da Europa? Será, rapaz? Vamos aguardar para ver, né? Mês que vem, dias 9 e 10 do mês que vem, pontapé inicial aí para a gente conhecer quem será, né? Os finalistas dessa Liga dos Campeões da Europa. Vai ser 2 jogões aí espetaculares. A decisão está marcada para o dia 10 aí de junho de 2023 no estádio Olímpico Ataturk, né? Pois é, rapaz. O que a gente sabe é que vamos ter aí 2 jogos
espetaculares, 2 confrontos espetaculares. Vou dar mais uma paradinha, na volta eu trago para você aí Liga dos Campeões, já falamos, vamos trazer Copa Sul-Americana e também Taça Libertadores da América. Hoje tem Santos em campo pela Copa Sul-Americana, tem também pela Libertadores da América, aliás, o Goiás também joga hoje pela Copa Sul-Americana, né? Traremos também o confronto da Taça Libertadores da América, aí temos também o Fortaleza, né, que vai jogar pela Copa Sul-Americana, o Palmeiras pela Libertadores da América, enfim, já a gente traz para vocês. Depois dos recados de Cristiano Santos, a voz que divulga você, e também de Poções e Bolos da Linde. Alô, você clientes do Poções e Bolos da Linde. 77998647115. O Poções e Bolos da Linde traz sempre novidades pra você. Dessa vez, a grande novidade é que estamos trabalhando com mistura mista. Continuamos oferecendo pra você marmitas diárias de 12, 15 e 18 reais. Estamos trabalhando também com marmitas mensais, poções e bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 120, no bairro São Jorge. Poções e bolos da Linde. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar a sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Estamos de volta para a gente falar aqui de Copa Sul-Americana e também de Libertadores da América, para a gente fechar esse nosso vídeo desta quinta-feira, dia 20 de abril de 2023. Vamos lá então, falar de Copa Sul-Americana, porque hoje tem Botafogo em campo contra o César Valerro. Pois é, o Fogão joga às 21 horas, né, no horário de Brasília, lá no Peru, rapaz. Esse confronto importante, Botafogo aí, né, conseguir ficar bem próximo, né, da sua classificação para a próxima fase da competição. Começando pelo Botafogo, as nossas informações, vamos lá então, né? O Botafogo do técnico Luiz Castro, em sequência de 8 jogos sem perder, o técnico português encontrou aí uma formação estável para o time titular, mas pode segurar alguns dos seus atletas mais desgastados por conta da sequência de jogos e principalmente de viagens por ter ficado sem o Nilton Santos nos primeiros meses do ano. Então, o provável time do Botafogo tem Lucas Perry no gol, de Plácido, Adrielson, Cuesta ou então Segovia e Rafael, Danilo Barbosa, Tietê ou então Marlon Freitas e o Eduardo. Eduardo está jogando muita bola, né? Ou então Lucas Fernandes, Gustavo Sauer ou então Júnior Santos, ou então Júnior Santos, Tiquinho Soares e o Vitor Sá, ou então Luiz Henrique na frente. Esse o provável time do Botafogo para o confronto contra o Universidade César Valerro. Universidade Serra Valerro, aí do técnico Louco Abreu. Pois é, ele mesmo, rapaz, ídolo do Botafogo, que é técnico aí do César Valerro. Depois aí de perder a estreia em casa para a LDU, com gol nos acréscimos, o time peruano tentará dificultar a vida do Botafogo sem o meia Jairo Vélez expulso contra os equatorianos. Provável escalação aí do time então do Peru, time peruano, né, rapaz? Carlos Grados no gol, Carlos Caberros, Renzo Gassis, Ascoes e também o Vasquez, Aldair Fuentes, Izique e também o Quiteiro, Olaya, Venegas e Iornis Mena na frente. Esse o provável time do César Valerro para o confronto contra o Botafogo logo mais pela Copa Sul-Americana, que tem também o Santos hoje. O Santos também joga pela competição contra o Audax italiano, né? A gente conta para vocês aqui
tudo sobre esse confronto aí dessas duas equipes. Prováveis escalações das equipes, começando pelo Peixe do técnico Odair Hellmann, né? O técnico Odair Hellmann deve manter a base da equipe que entrou em campo as duas partidas, contra Botafogo pela Copa do Brasil e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, sem contar com Lucas Barbosa, que sofreu uma lesão no ligamento, ligamentar, né, no tornozelo esquerdo. Soteldo volta a ser titular, Soteldo que foi expulso na estreia do Santos no Campeonato Brasileiro contra o Grêmio. Além disso, o treinador espera colocar em campo uma equipe que mantenha o nível físico e de competitividade apresentados na derrota para o tricolor gaúcho pelo Brasileirão. Com isso, Rodrigo Fernandes e o Ângelo podem ganhar espaço na equipe e disputam aí posição com o Camacho e também o Daniel Ruiz, respectivamente. Provável escalação então do Peixe: tem o João Paulo no gol, Natan, Messias, Eduardo Bauerman e também o Felipe Jonathan. Rodrigo Fernandes ou então o Camacho, Dodi e o Lucas Lima, Ângelo ou então o Daniel Ruiz, Soteldo e Marcos Leonardo na frente. Esse é o provável Peixe para o confronto contra a equipe do Audax Italiano do técnico José Calderon. Após a demissão de Manuel Fernandes, o coordenador das categorias de base José Calderon assumiu interinamente o comando pela segunda vez. Em 2020, foram 4 partidas à frente da equipe, com 3 derrotas e 1 vitória. O treinador relacionou 21 jogadores para enfrentar o Santos. Destaque para o volante chileno Marcelo Dias, de 36 anos. O veterano conta aí com passagens pela Universidade de Chile, Hamburgo da Alemanha, Basel da Suíça e também o Racing da Argentina. Além disso, ele conquistou o bicampeonato da Copa América em 2015 e 2016, além de ser eleito para a seleção aí do torneio em 2015. Provável escalação então aí do Audax Italiano: tem Tomás Arrumada no gol, Nicolas Fernandes, Oswaldo Bosso, Carlos Labrin e também o Esteban Matos, Fernando Juarez, também o Marcelo Dias, Gonçalo Rios e o Gabriel Hacken, né? Michael ou Maicon Fuentes e o Gonçalo Souza. Esse é o provável time aí do Audax Italiano para o confronto contra a equipe do Santos. Difícil aí na Vila Belmiro contra o Santos. O Santos muito favorito para esse confronto aí, né? Ainda falando de Copa Sul-Americana, tem o Goiás que entra em campo hoje fora de casa contra o Universitário, né, rapaz? Sabe das coisas aqui dessas duas equipes. Então, começando pelo Goiás, do técnico Emerson Ávila. O interino não tem Nicolas de saída e Diego Gonçalves lesionado. No entanto, o meia Julian Palacios se recuperou de desconforto muscular e deve voltar ao time, assim como Lucas Halter, que não pôde aí enfrentar o Atlético Paranaense, seu clube de origem, por força de contrato. Sendo assim, provável escalação do Goiás então para o confronto de logo mais: tem Tadeu no gol, Marquinho, Lucas Halter, Bruno Melo e também o Sander, Zé Ricardo, Morelli, Diego e o Julian Palacios, Vinícius e Matheus Peixoto na frente. Esse o provável time do Goiás. Já o Universitário aí do técnico Jorge Fossati, vice-líder do campeonato peruano, o Universitário conta aí com o experiente técnico uruguaio Jorge Fossati, ex-Uruguai, LDU do Equador e também internacional. O também uruguaio Luiz Urruti é a principal arma ofensiva. Provável escalação então do Universitário: tem Carvalho no gol, Corza, Rivero, Di Benedetto e também o Cabanilhas, Orênio, Quispe e o Pérez Guedes, Polo, Herrera e o Ruth na frente. Esse é o provável time do Universitário para o confronto aí de logo mais contra a equipe Esmeraldina, o Goiás. Rapaz, tem também hoje, né? Nesta quinta-feira, a equipe do Fortaleza visitando o São Lourenço. Jogo difícil aí para o clube brasileiro, né, rapaz? Pois é. São Lourenço do técnico Rubem Dário Insua. O São Lourenço perdeu um dos seus principais jogadores
por lesão para um importante jogo contra o Fortaleza. Jolio Elias, meio-campista, sofreu aí fratura na face no último jogo contra o Tajeres pelo Campeonato Argentino. Provável escalação então aí do San Lorenzo da Argentina. Tem o Batalha no gol, Pérez, Gatoni, Hernandes, Giai, Perruzzi, Braida, Morani e também o Leguizamon, Barrios e o Barreiro, né? Barrios e o Barreiro na frente. Esse é o provável time aí da equipe do San Lorenzo para o confronto contra o Fortaleza do técnico Juan Pablo Vojvoda. O Vojvoda que terá desfalques importantes para a partida desta quinta-feira. O principal será Thiago Galhardo, com uma lesão nos arcos costais. Lesão nos arcos costais. Nossa senhora, né? Para a vaga aí do meio atacante, Pochettino e Romarinho aparecem como as principais opções. Sendo assim, provável escalação então do Fortaleza tem Fernando Miguel no gol, Tinga, Benevenuto, Tite, Bruno Pacheco e também o Lucas Sacha. Caio Alexandre, Caleb, Pochettino, Moisés e Lucero na frente. Esse o provável time aí do Fortaleza para o confronto difícil. Jogar na Argentina contra o San Lorenzo não é fácil, né, rapaz? E o time do Fortaleza precisa vencer esse confronto aí para não deixar aí para buscar sua classificação nas últimas rodadas, né? Vamos falar de Taça Libertadores da América. Já tivemos ontem Flamengo 2-0 para cima da equipe do Nublense. Flamengo se recuperando aí no grupo A, né, rapaz? Flamengo que tinha perdido a primeira partida para o Alcas por 2-1, se recuperou, né, dessa derrota, vencendo na estreia aí do novo treinador, né, rapaz? Pois é. Hoje teremos pelo grupo aí o Racing jogando contra o Alcas. O Racing, que mesmo com a vitória do Flamengo ontem, continua na liderança do grupo. Se vencer, ele abre 3 pontos aí e evidentemente que continua, né, liderando esse grupo e muito perto aí de se classificar, porque nesse caso vai abrir 3 pontos, não só do Flamengo, mas também do próprio Alcas, né? E 6 do Nublense, que parece ser aí o saco de pancadas desse grupo A. Já tivemos também na terça-feira o Internacional vencendo aí o Metropolitanos por 1-0, né? Esse grupo B. E o Nacional 2-1 para cima da equipe do Independiente Medellín. Esse o grupo do Internacional, grupo B, que o Nacional lidera com 6 pontos, o Inter tem 4, o Independiente Medellín tem 1 e o Metropolitanos ainda não pontuou. No grupo C, que é o grupo aí do Palmeiras, o Barcelona jogou ontem e venceu o Bolívar por 2-1, ou seja, embolou tudo aí, né, rapaz? Se o Palmeiras vencer hoje o Cerro Porteño, embola mais ainda, né? Porque fica todo mundo com 3 pontos. Jogo decisivo para o Palmeiras, né? Decisivo mesmo para o Palmeiras, porque depois o Palmeiras pega o próprio San Lorenzo, é isso? Não, pega o Barcelona, né? Depois pega o Barcelona e aí pega o Barcelona 2 vezes. Pega o Barcelona na terceira rodada e pega o Barcelona abrindo, não, pega o Cerro Porteño abrindo aí. Mudou, né, rapaz? Esse ano mudou aí a sequência de jogos. Então o Palmeiras pega o Cerro Porteño para conseguir os 3 primeiros pontos aí na competição, ou seja, no grupo C. Falar do Palmeiras então, né, rapaz? E esse confronto aí de logo mais decisivo. Palmeiras que joga... Que hora é o jogo do Palmeiras, Cristiano? Às 21 horas, no horário de Brasília. Saber das coisas aqui das duas equipes. Palmeiras precisa vencer, né, rapaz? Prováveis escalações, então, das duas equipes. Começando pelo Palmeiras do técnico Abel Ferreira. Em busca aí da primeira vitória na Conmebol Libertadores, Abel Ferreira terá novamente problemas para escalar o Palmeiras na partida desta quinta-feira. O treinador segue com pelo menos 7 desfalques entre jogadores lesionados e suspensos. Da lista de ausência, 4 vinham sendo titulares: Murilo, Rony, Rafael Veiga e também o Bruno Tabata. Em contrapartida, Abel pode ter aí o retorno do lateral Piquerez, que tem treinado normalmente e pode ser opção na lateral esquerda. Luan deve formar dupla de zaga com Gustavo Gomes. Abel deve manter a configuração do ataque com Arthur, Dudu, Endrick e Franco Lopes, que marcou 4 gols nos últimos 4 jogos.
Portanto, provável escalação aí do Verdão é a seguinte: o Everton no gol, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Luan e também o Vanderlan ou Piquerez, Zé Rafael, Gabriel Menino e o Arthur, Dudu, Hendrick e Flaco Lopes na frente. Esse o provável time do Palmeiras para o confronto de logo mais aí contra a equipe do Cerro Porteño. Cerro Porteño do técnico Facundo Sava, com apenas uma derrota nos últimos 15 jogos sob o comando aí do Cerro. O técnico Facundo Sava busca manter o bom momento à frente do time paraguaio. Para isso, o argentino poupou aí alguns dos principais jogadores na partida do fim de semana pelo Campeonato Paraguaio. O brasileiro Eduardo Brock e o atacante Robert Morales foram poupados, além das ausências aí do lateral Alberto Spínola e do atacante Diego Churin, suspensos. Com isso, os 4 devem retornar ao time titular no confronto desta quinta-feira. Provável escalação, então, do Cerro Porteño: tem Jean no gol, aquele mesmo Jean, Spínola, Pires da Mota, também o Eduardo Bloch e o Baez, Carrascal, Bobadilha e o Carrizo, Morales, Aquino e Diego Churin na frente. Diego Churin é aquele lá que disputou o Campeonato Brasileiro do ano passado pelo Atlético Goianiense. Esse deve ser o Cerro Porteño. Palmeiras vai ter um time aí, né? Vai ter muitas dificuldades contra esse, principalmente pelas ausências. Claro que é um jogo decisivo para o Palmeiras, mas o Cerro Porteño é um time difícil, muito difícil de ser batido. Essa situação então do grupo C, repito para você: Bolívar 3 pontos, Cerro Porteño 3 pontos, Barcelona de Guayaquil 3 pontos e o Palmeiras ainda não pontuou. Ou seja, é importante a vitória do Palmeiras, porque senão o Cerro Porteño, se vence, abre 6 pontos do Palmeiras, então já começa a complicar a vida do Palmeiras aí, né? Grupo D, que é o grupo do Fluminense. O Fluminense venceu as 2 partidas, né, que fez 3-1 no Sporting Cristal na estreia e 1-0 na terça-feira contra o The Strongest. E tá numa boa, né, rapaz? Situação do grupo: Fluminense 6 pontos, The Strongest 3, River Plate 3 pontos, venceu ontem a equipe do Sporting Cristal num jogaço, né? Jogão aí. O River venceu por 4-2. O River fez os 3 primeiros pontos na competição. O Sporting Cristal 2 jogos e 2 derrotas. No grupo E, que é o grupo aí do Corinthians, o Corinthians, rapaz, se complicou na competição e pode se complicar mais ainda, né? Apesar de no momento o Corinthians tá ali na 2ª colocação, mas os próximos jogos do Corinthians não é fácil. Corinthians, que nesse grupo E, a situação é o seguinte: Independiente Del Valle venceu essa 2ª rodada por 2-0 o Liverpool e o Corinthians perdeu em casa para o Argentino Júnior por 1-0. Situação de momento: Argentino Júnior 6 pontos, Corinthians 3 pontos, Independiente Del Valle 3 pontos. E é exatamente o adversário do Corinthians na próxima rodada. Se o Argentino Júnior vencer o Liverpool, que é natural que aconteça isso, o Argentino Júnior praticamente se garante na próxima fase da competição. Chega a 9 pontos. Já o Corinthians joga na terça-feira do dia 2, né? Mesmo dia aí da equipe do Liverpool contra o Argentino Júnior, na Neoquímica Arena, contra o Independiente Del Valle. Se não vencer, se complica de vez na competição. Depois o Corinthians sai para jogar contra o Argentino Júnior na Argentina. Ou seja, os 2 próximos jogos do Corinthians vão ser aí decisivos e muito complicados também para o Timão. Grupo F, que é o grupo do Boca. Boca 2-1 para cima do Deportivo Pereira e o Colo-Colo 1-0 para cima do Monagas. Boca Juniors 4 pontos, Colo-Colo 4 pontos, Deportivo Pereira 1 ponto e o Monagas 1 ponto. Tá equilibrado esse grupo aí, né? Tudo pode acontecer ainda. Pois é a Taça Libertadores da América também passada a limpo aqui no nosso canal Cristiano Santos Radialista. E aí, você gostou? Ficou bem informado? Dá uma moralzinha pra gente, curte aí esse vídeo, comente também, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal se você não for inscrito, e se já for inscrito, sininho de notificações, e aperta lá em todas, para que vocês não percam aí nenhum dos nossos vídeos
sempre que postarmos aqui no canal Cristiano Santos Radialista, tá bom? Obrigado. Às 18 horas tem mais um vídeo aqui de fechamento do dia 20 de abril de 2023, para a gente trazer aí notícias de Brumado, da região da Bahia e também de todo o nosso Brasil e também, evidentemente, às vezes do mundo, né? Notícias do mundo aí para você, tá bom? Beijão no coração, abraço para vocês também e até a próxima, se Deus quiser.